Bom dia. Enquanto ele mexe ali, meu nome é Carolina e essa é a Aninha. A gente trabalha, na verdade, na área de recrutamento e seleção aqui do Google. E a intenção é dar uma visão super rápida, a gente não vai tomar muito tempo com isso, sobre como é o processo aqui do Google de recrutamento e seleção, para, então, os nossos amigos de DTech continuarem. Eu sou a recrutadora, né, que recruta para a América Latina, para a DTech, então acho que é interessante, ainda mais depois dessa apresentação da Camila, falar um pouquinho das oportunidades, né, mais técnicas que a gente tem aqui em São Paulo, que muitas vezes a maioria das pessoas nem conhece. Então, o nosso foco aqui é falar um pouco sobre o processo e depois vai entrar, né, o pessoal de DTech para falar um pouquinho sobre a área de tech e uma pessoa em específico, que fui eu que contratei com muito orgulho, que vai falar um pouquinho sobre o dia dele. Oi? Então, principalmente, uma coisa muito importante, o recrutamento e seleção permeia o Google de uma maneira, assim, todo mundo tem um papel em recrutar pessoas dentro do Google. Né? Acho que é uma coisa que permeia a empresa de uma maneira em geral. Né? Não é só a área, são os pares. Né? Todo mundo tem um envolvimento nesse processo e é uma coisa muito importante dentro da nossa cultura. E vem desde o Larry Page, do Sergey, né? E permeia a empresa como um todo. Bom, obrigada a todos que estão aqui. E eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre os canais de recrutamento que existe aqui no Google. Uma das coisas que faz a empresa ter a reputação e, principalmente, ter ganhado tantos prêmios de melhor empresa para se trabalhar, um dos principais, né, nas pesquisas que saem do porquê as pessoas gostam tanto de trabalhar aqui é por conta das pessoas com as quais elas trabalham. Então, por isso que recrutamento é um ponto interessante para comentar, né? A pessoa que vai te inspirar, né, e trocar ideias e crescer juntos. Então, onde a gente procura essas pessoas para trazer para o Google, né? O recrutamento interno aqui dentro da empresa, então, esse é um ponto importante para comentar, ele é muito frequente. Todas as pessoas que trabalham aqui dentro são elegíveis para aplicar para vagas internamente. Isso o que indica? Que, quando contrata-se uma pessoa para o Google, você não contrata para uma vaga, você contrata para a empresa, uma pessoa que vai poder ser uma peça para atuar de diversas formas, diversos lados. Então, o recrutamento interno é dos canais que a gente usa para a contratação, porque a pessoa já está aqui, ela já entende bastante da navegabilidade aqui dentro, dos produtos, da cultura da empresa. O site do Google Jobs, não sei se vocês já entraram, lá você tem todas as vagas do mundo inteiro disponíveis, você consegue fazer um filtro por país, e aí tem a descrição de cada uma das vagas e os pré-requisitos. Então, essa é uma segunda fonte, o Google Jobs. Quando o recrutador recebe uma vaga, ele vai desenhar qual que vai ser a estratégia de eu achar aquela pessoa. Então, eu vou ter que descobrir quantos anos de experiência precisa, quais são as linguagens que precisam, se for uma vaga mais técnica, quais são as habilidades que essa pessoa precisa. E a busca ativa a gente chama de sourcing. A gente acaba usando bastante o LinkedIn para esse tipo de busca, por exemplo. E, além de buscas também dentro desse nosso sistema interno, que vai permear todo mundo que aplicou no Google Jobs de acordo com palavras-chave que a gente escolhe. Então, é quando o recrutador faz o sourcing, ele vai atrás do perfil das empresas, etc. Daí a importância de vocês também terem currículos atualizados, bem escritos, né, e precisos com relação aos principais projetos, porque o recrutador ele olha isso quando a gente está fazendo essa busca. Além disso, tem os programas universitários, que são o Google tentando criar esse berço, vamos dizer assim, de pessoas, de possíveis candidatos. Então, a empresa tem conexões com organizações estudantis, com as empresas, com as universidades, na parte dos sites para vagas, ou até mesmo dentro de projetos como feira de ciências, etc., onde a empresa acaba também falando com alguns estudantes. Então, é um outro canal bastante importante. E aí tem os programas de estágio e os programas de MBA também aqui, uma vez ao ano cada. E o último ponto, que é bastante interessante, é a indicação de funcionários. O Google é uma empresa que tem uma filosofia que acredita que pessoas boas conhecem pessoas boas.
Então, o networking, você estar conectado com pessoas, isso aqui é muito bem-vindo, bem visto. Alguém falar, puxa, eu conheço uma pessoa que pode trabalhar aqui. Então, a empresa confia de que você vai indicar pessoas que sejam talentosas, que entendam da filosofia da empresa e que vão navegar bem aqui dentro. Então, esse tem um peso bastante interessante e é a empresa, né, acreditando no funcionário enfim, essas indicações internas. Inclusive, eu e a Aninha, a gente tem uma história engraçada que ela contratou um marido e eu contratei a esposa, né? Acho que e aqui no Google, né? Óbvio, né? Você não tem uma linha de repórter. A gente tem vários casais, né? Aqui dentro de marido e mulher. Então não bem existe uma restrição com relação ao laço, né? Obviamente, como um entrevistador acaba, né? Um marido entrevistar uma mulher, uma mãe entrevistar um filho, um primo, um tio, mas não há problema algum de ter uma conexão familiar. E aí, basicamente, o que a gente está procurando, né? Acho que a nossa busca é baseada em 4 coisas principais que são avaliadas durante as entrevistas, né? Uma parte de esse nome eu acho engraçado, capacidade geral cognitiva, né? Na verdade, é uma questão de solucionar problemas, né? Então, como que você soluciona um problema? Que dados que você traz para a sua resposta? Como que você avalia o desempenho disso? Então, realmente como que você estrutura uma solução, né? Eu diria que provavelmente é o fator mais importante durante a avaliação das nossas entrevistas, tá? E isso, na verdade, é feito através muitas vezes de cases durante as entrevistas. Tem uma parte de liderança, né? Que liderança não é liderança só de equipes, é liderança também de projetos, de iniciativas que você tomou, de realmente das responsabilidades que você tem e como você levou isso adiante. Conhecimento específico da função, né? Eu acho que, falando de vagas mais júniores, a gente, né, não é isso que a gente foca, né, mas é muito mais no potencial da pessoa em, né, realmente nessa capacidade cognitiva e como que ela vai se encaixar, né, dentro da função. E aí eu coloquei ali só esse balãozinho, que são algumas das coisas que a gente pede especificamente para a DTEC, né? Então, as vagas de DTEC variam muito de nível técnico. Então, você pode ter, né, desde um conhecimento superficial, né, de algumas tecnologias, até ser como o Marco que vai falar depois, que realmente, né, tem que ter um conhecimento muito profundo. Inclusive, a gente tem, dependendo da vaga, algumas entrevistas técnicas com engenheiros de software, né, normalmente de Mountain View. Então, realmente, depende de qual vaga que as pessoas estão se candidatando. Inclusive, tem até uma das vagas também tem uma parte de apresentação, que você tem que fazer uma apresentação para um painel. Então, tem um processo um pouquinho diferenciado dependendo da vaga. E Googliness, né? Quem viu o filme O Estagiário, né? Ouviu isso aí traduzido de uma maneira horrível. Mas Googliness, basicamente, é o encaixe cultural, né? Então, como que vocês, né, como candidatos, se encaixariam dentro da nossa cultura? E a Aninha pode me ajudar com isso também, mas eu acho que, para a gente, a questão da cultura é essa coisa de todo mundo, né, num mesmo trajeto juntos. Aqui é uma coisa muito de parceria, né? Aqui não tem essa questão do eu ou você. Aqui realmente todo mundo tem uma visão do todo. É uma questão de realmente questionar as coisas de uma maneira saudável, né? Então, realmente, não aceitar as coisas como elas são, mas realmente buscar melhorias constantemente. Isso é uma coisa que a gente valoriza bastante, né? Ter essa questão de integração com o time, né? E realmente querer fazer o certo. Acho que tem uma coisa que permeia também a empresa toda, vide pelo, né, acho que a empresa como um todo tem isso muito dentro do coração, né? Essa coisa de não fazer o mal. Exatamente. E aí vocês podem se perguntar, né, mas como que eu mensuro algo que né, numa entrevista? Como alguém consegue achar se uma pessoa é para o Google ou não, essa fit cultural, né, essa aderência cultural? Então, algumas perguntas, às vezes, elas dizem muito mais, ou alguns hábitos dos candidatos dizem muito mais do que, enfim, qualquer coisa. Por exemplo, trabalhos extracurriculares, indica diversos tipos. Às vezes, a pessoa não está só focada em uma coisa, mas em ter interesses diversos. Então, a pessoa consegue ter uma amplitude maior. A pessoa que desafia o status quo, puxa, não,
não, eu sabia que tinha eu fazia um projeto que, bom, o processo era de fazer dessa forma, eu fiz, mas chegou uma hora que eu sugeri algo novo. Então, você desafia o status quo, porque você está criando. Isso é DNA da empresa. Né? Você sobreviver a um meio, a gente chama de caótico. Né? Por exemplo, aqui na empresa, e na maioria das empresas, né, e principalmente no ambiente de vocês de tecnologia, é uma mudança muito rápida. Então, você ter a habilidade de conseguir, né, acompanhar todas essas tendências, né, e se atualizar e conseguir se organizar, já são indicativos dessa questão cultural. Então, enfim, diz bastante sobre isso. Bom, falando um pouquinho sobre a filosofia da decisão, né? Então, o processo ele começa, né, com toda essa parte de, ok, como que eu vou procurar o candidato? Achei alguns candidatos, trouxe elas e eles para as entrevistas aqui no Google com a equipe, certo? Essa equipe vai avaliar aqueles 4 atributos que nós vimos agora: a capacidade analítica, a liderança, o fit cultural e a experiência anterior. E aí um candidato é selecionado como finalista. O que é interessante essa questão, né, desse um candidato ser finalista? Precisa ter um senso comum, né, unanimidade com relação a essa pessoa ser o perfil do Google, de novo, não só para a vaga, mas também para o Google. E, uma vez que a gente coletou, né, todos esses feedbacks de cada uma das pessoas testando isso, como que foi a habilidade de comunicação, quais as técnicas que tem, etc., a gente manda para os comitês de aprovação. Então, esses comitês vão olhar se o currículo tem algum tipo de erro de português, ou de inglês, no caso, porque só pode aplicar aqui com o currículo em inglês, por exemplo, toda a parte de precisão das informações e aquilo que foi falado. Né? Então, uma visão, vamos dizer assim, holística desse candidato, e esses vice-presidentes de cada uma das áreas de negócio validam a decisão da equipe local. Então, isso é bastante interessante, porque é praticamente uma decisão colegiada, né, e validada em diversas etapas para garantir que essa pessoa vai conseguir entrar, sobreviver na cultura e, obviamente, ter uma carreira de sucesso. E aí, essa parte de diversidade, né, na verdade, esse ano de 2015, a gente trabalha, né, a Thalita comentou a questão da importância para a gente, mas eu acho que, para a parte de recrutamento e seleção, a gente faz um esforço redobrado, né, em realmente buscar candidatos, né, mais diversos possíveis. E, esse ano, eu diria que é o nosso foco em mulheres. Né? A gente está realmente batalhando. Ano passado, né, a gente começou a engatinhar, e, esse ano, a gente está realmente focado né, o time todo está focado em trazer cada vez mais mulheres para dentro do Google. Né? Eu diria que, trabalhando com DTech, é uma das minhas grandes dificuldades, ter realmente um número, né, grande de candidatas. E é um esforço tremendo, mas que a gente tem feito e a gente está tendo bastante sucesso. Né? Exato, porque existe até um dado que é muito interessante, que, por exemplo, quando a gente coloca mulheres e homens para aplicar para uma determinada vaga, existe um dado que diz que os 80% dos homens eles aplicam para uma vaga se eles acham que tem mais ou menos 30% de aptidão de acordo com os pré-requisitos. 80% dos homens olhou 3 atributos ali e achou que vai, ele aplica. A mulher ela tem uma resistência maior e não aplica se ela não tiver a segurança de que ela está coberta de todos os lados com relação aos pré-requisitos. Isso já é uma queda enorme que nós vemos no nosso dia a dia. Não é de que não há candidatos, mas não aplica. Então, a busca acaba sendo um desafio ainda maior. E é engraçado, porque essa parte da busca ativa, né, a gente fala, né, e aí acaba que tem que ser o nosso lado buscando, né, ativamente as mulheres. E, muitas vezes, eu acho que a Aninha também teve essa experiência, da gente entrar em contato com uma mulher falando: não, então, achei seu currículo interessante para essa vaga. Nossa, eu? Aí você manda a informação da vaga, ela fica se questionando: nossa, por que tiveram interesse em mim? E é muito engraçado como isso né, é uma característica bastante feminina. É comum, a ponto de nós, assim, no meio do... então me conte sobre um projeto de sucesso, a pessoa conta. Me conte sobre um desafio, a pessoa conta. E aí, quando nós perguntamos, enfim, então, legal, vamos agora, então, para o próximo passo, etc. Não, mas o produto do Google eu não conheço, eu não sei o que. A gente fala: vamos focar naquilo que você faz bem, se prepara.
Obviamente, né, entender os pré-requisitos é importante, mas existe um preparamento. A empresa sempre tem um ponto a desenvolver de cada um dos candidatos, né? Sempre tem não existe um candidato perfeito em nenhum lugar, né? Sempre tem algo a desenvolver. E a gente acaba tendo que educar muitas vezes essas candidatas de falar: força, o que você tem, você precisa. Se prepara para a entrevista com isso, isso e isso, estuda a empresa, estuda o produto para você conseguir resolver os problemas e etc. Ou seja, é uma realidade. Tá? Então, ousem, né? Ousem, porque isso faz a diferença. Então, né, o pessoal de Digitec agora vai falar um pouquinho, apresentar um pouco da área. A Ju e a Paty. Obrigada e boa tarde para vocês.